Olá, tudo bom? Esse artigo, meu nome é Luiz Eduardo Cora, para quem não me conhece, tá? Eu sou médico intensivista e acupunturista, pratico acupuntura neurofuncional, e me debati há alguns anos com relação a essa ponte miodural, né? Eh, no começo foi um encontro casual, depois virou um namoro, e agora é um amor perpétuo, né? Esta região é extremamente nobre. Toda a comunicação do cérebro com o resto do corpo passa por ali, influenciando tanto a medula, tá, quanto o fluxo de líquor do cérebro, que a gente sabe que não tem só a função de proteger o cérebro de impactos, né, mas também de posicionar a medula, drenar as veias, né, é importante que o sangue, o cérebro seja oxigenado, mas tão importante quanto levar água limpa é tirar as toxinas. Tá? E esta ponte mildural, ela é extremamente preservada, filogeneticamente falando. O que significa isso? Cobras têm, ratos têm, botos têm, tá? Pássaros têm, ou seja, ela é muito, dentro da evolução das espécies, na teoria da evolução das espécies, ela é bem anterior. Né? Então demonstra a sua importância, né? Porque a natureza não deixaria nada sem utilidade. E a utilidade da ponte mildural é fantástica. Né? Então, nesse capítulo aqui, vai mostrar, nesse artigo, vai mostrar a função dessa ponte mildural, principalmente no que tange ao retorno venoso. Né? Tem outros artigos que a gente vai mostrar aqui também, tá? Mas aqui no que tange ao retorno venoso. Tá? Então, e dá para a gente monitorar isso no consultório, tá? E encontrar estratégias interessantes para melhorar. O Liangong, por exemplo, uma técnica chinesa de exercícios que a gente tem utilizado no consultório, né, ajuda a mobilizar essa ponte mildural, fazer uma fisioterapia dos sensores dessa ponte. Mas isso é para outro assunto, tá bom? Um abraço, bons estudos. E se cada movimento da nossa cabeça estivesse, na verdade, ajudando a bombear sangue para fora do cérebro? Parece coisa de ficção científica, né? Mas uma descoberta incrível revelou uma via oculta, uma conexão física direta entre os músculos do pescoço e o cérebro, escondidinha bem na base do crânio. Vamos explorar juntos essa peça de engenharia humana que é simplesmente fantástica. A nossa história começa bem aqui, nesse ponto de encontro, na junção onde o crânio e a coluna se encontram. Essa é a chamada região suboccipital, uma das áreas mais complexas e repletas de estruturas vitais de todo o corpo. É como se fosse uma avenida super movimentada e é justamente nesse cruzamento que o nosso mistério de hoje está escondido. Certo. E que mistério é esse, afinal? Bom, a gente vai falar de duas estruturas anatômicas que são praticamente vizinhas, mas que até bem pouco tempo atrás todo mundo achava que mal se conheciam. Acontece que elas têm uma conexão secreta, uma passagem que ninguém sabia que existia. Então vamos conhecer os dois protagonistas dessa história. De um lado, a gente tem o que vamos chamar de motor muscular, que é um conjunto bem potente de músculos. Do outro, o amortecedor venoso, uma rede toda delicada de veias. Dá para pensar neles como dois vizinhos que, por séculos de estudos de anatomia, todo mundo jurava que não tinham nada a ver um com o outro. Primeiro, vamos entender o motor. O nome técnico dele é complexo da ponte miodural. Mas o que é essa estrutura exatamente e, mais importante, para que ela serve? Olha, o ponto principal aqui é o seguinte: o tal do CPMD não é só um músculo isolado, não. É um sistema inteiro, funcional. Ele conecta os músculos mais profundos da nuca direto na dura mater. E a dura mater é aquela capa resistente que protege a nossa medula espinhal. E as peças principais desse motor são os músculos suboccipitais profundos. Eles são pequenininhos, sabe? Mas, nossa, são importantíssimos para aqueles movimentos finos da cabeça. E no fim das contas, são eles que fazem todo o trabalho pesado nesse sistema. Para ficar mais fácil de entender, imagine o CPMD como se fosse um sistema de roldanas. Cada vez que a cabeça se move, esses músculos se contraem e, por causa daquela conexão com a dura mater, eles literalmente puxam a capa da medula espinhal. Guardem bem essa ideia de puxar, porque ela é a chave de tudo. Ok, agora vamos virar a página e conhecer o outro personagem da história, o amortecedor venoso. O nome técnico dele é seio cavernoso suboccipital. E a função dele, bom, é bem diferente. Basicamente, o SCS é tipo uma almofadinha feita de veias.
A missão dele? Proteger a artéria vertebral, que é super importante, e também ajudar a drenar o sangue que sai de dentro do crânio. É como se fosse um terminal de controle de tráfego sanguíneo, bem ali na base do cérebro. E o mais fascinante sobre o SCS é que ele não é uma veia única, grandona, de jeito nenhum. Se a gente olha de longe, aqui à esquerda, a gente vê o formato geral dele. Mas quando a gente coloca o microscópio à direita, aí a verdade aparece. É uma rede super complexa, um emaranhado de vários canais venosos bem pequenos, todos conectados. E essa rede toda é muito, mas muito delicada. A membrana que envolve tudo isso é fininha, quase um papel de seda. E essa informação é fundamental para cirurgiões que operam nessa região, porque qualquer movimento em falso ali pode causar um sangramento bem sério. Certo. Então até aqui a gente tem o quê? Um motor de músculos e um amortecedor de veias, os dois morando no mesmo bairro anatômico, digamos assim. Mas a grande pergunta que a pesquisa queria responder era: será que existe alguma conexão direta entre eles? Pois é, o que é que um sistema que gera força com músculos teria a ver com um sistema que drena sangue? A princípio, não parece fazer sentido nenhum, né? E aqui está a resposta, o grande momento da pesquisa. Acompanhem as setas nessa imagem da dissecação. Elas estão apontando para uma ponte física, de tecido mesmo, que sai direto do músculo tal do RCPMA e se gruda na parede do seio venoso. A passagem secreta entre os vizinhos foi finalmente encontrada. A conexão é real. E não é um pedaço de tecido qualquer, não. A análise mostrou que essa ponte é feita de fibras de colágeno tipo 1. Para quem não sabe, é o tipo mais forte de colágeno que a gente tem no corpo. E as fibras estão todas alinhadinhas, em paralelo. Essa estrutura é perfeita, projetada para uma coisa só: transmitir força, transmitir tensão de um ponto a outro. E a prova no microscópio é indiscutível. Usando uma luz especial polarizada, as fibras de colágeno tipo 1 brilham em tons de vermelho e amarelo, o que confirma a identidade delas. Ou seja, essa ponte não está ali por acaso, não é um erro da natureza. Ela foi construída com um objetivo claro: ser forte e funcional. Beleza, então descobrimos essa via secreta. Um motor muscular está ligado fisicamente num sistema de drenagem venosa. Tá, mas e daí? Por que isso é tão importante? Qual a grande diferença que isso faz? A consequência disso é uma reação em cadeia no nosso corpo que é simplesmente incrível. Pensa comigo, a cabeça se move, os músculos se contraem, a ponte de colágeno, então, puxa a parede do seio venoso, o que muda o volume dele. E como esse seio ajuda a tirar sangue de dentro do crânio, essa mudança de volume pode afetar diretamente a pressão lá dentro da cabeça. Resumindo a ópera, o pescoço funciona como uma bomba auxiliar para o cérebro. A conclusão dos próprios pesquisadores resume tudo de forma perfeita. Eles dizem que o complexo da ponte mildural pode sim alterar o volume de sangue do seio cavernoso ao puxar sua parede durante o movimento da cabeça. Então, o que a gente tira de tudo isso? Bom, essa descoberta abre um monte de portas. Passamos a entender melhor como a pressão dentro do cérebro é controlada. Ela pode ser a explicação física para alguns tipos de dor de cabeça tensional, sabe? E claro, é uma informação valiosíssima para neurocirurgiões. É como se tivéssemos encontrado uma peça que faltava nesse quebra-cabeça gigante que é o corpo humano. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, que é fascinante. Essa descoberta prova que ainda tem muito segredo para a gente desvendar dentro do nosso próprio corpo. Pensa bem, se uma função tão importante como essa estava o tempo todo bem debaixo do nosso nariz, escondida, o que mais será que está lá esperando para ser encontrado? A exploração, com certeza, continua.